A paz esteja convosco. Nós estamos agora no terceiro vídeo do assunto que se refere à santidade da sexualidade humana e como título, tema principal, masturbação. Masturbação. Derramamento seminal, impureza sexual do homem e da mulher. Vamos agora para Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo de 9 a 14. Preste atenção, continuando este assunto importante. Aqui diz, Deus, por meio de Moisés, quando sair a combater contra vossos inimigos, vocês devem se guardar de toda má ação. Toda má ação. Se alguém dentre vós não estiver puro, em consequência de um acidente noturno aqui nessa Bíblia significa derramamento seminal, masturbação, que pode ser voluntária. A maioria das vezes acontece isso, voluntariamente. Masturbação e involuntariamente também acontece. Sairá do acampamento e não voltará. Pela tarde se lavará em água e poderá reintegrar-se no acampamento ao pôr do sol. O que ele está falando aqui a respeito da masturbação, derramamento seminal, poluição noturna. Aqui fala acidente noturno, é outra tradução. Literalmente é o que nós entendemos hoje, nossa linguagem portuguesa. O jovem, a pessoa, o homem, a mulher, está com aquele desejo forte no seu corpo. Sim, e não consegue se segurar, já está, às vezes, uma semana, um mês, ou meses, e foi sobrecarregando, até mesmo, não só os solteiros, mas os casados, o marido, por exemplo, ou a mulher também, o marido viaja, está distante, ou o marido por viajar está distante, mas é fiel à mulher. Isso pode acontecer, acontecia aqui com os soldados, e uma guerra, então muitos soldados, eles eram casados, mas ficavam tempo longe das suas mulheres. Tinham relações todos os dias com suas mulheres, ou com sua mulher. Naquele tempo era permitido um homem ter uma, duas ou mais mulheres, naquele tempo. Mas tinha alguns que tinham uma só mulher. Estavam distantes, estavam na guerra. A guerra poderia durar meses e anos, 2, 3 anos, era assim que durava a guerra. Eles se locomoviam muito com camelos, cavalo, jumento e a pé. Então, era muito demorado a guerra por causa dos instrumentos de guerra, que era antiquado, era espada, era lança. Vocês estão entendendo? E, por causa desse tempo, eles sentiam a falta, os soldados. Os soldados casados e os solteiros também, jovens, sentiam esse desejo. E poderia acontecer isso. Eles tinham que ter o cuidado de não se relacionar com mulher nenhuma, só tinha homens ali. E ele estava acampado e acontecia isso com muitos deles. Muitos, quase que a maioria. Então Deus dá essa palavra para orientar, ajudar. Como não tinha como ter relações com a mulher, acontecia a masturbação voluntária no meio dos soldados. E entre os solteiros também. Eles não eram diferentes de nós hoje. Todos nós que temos saúde física e sexual sentem esse desejo. Sempre vai sentir. Você vai levar consigo até a morte. É ruim? É do diabo? Não é de Deus? Não. É bom, é excelente, é de Deus e é sagrado. O problema é usar da forma correta. Santificar. Então, quando se tratava de uma guerra, acontecia isso. Então, Deus estava orientando, por meio de Moisés, o que eles deveriam fazer. Se guardar de uma má ação. Má ação é fazer e ficar com as vestes, com o corpo contaminado. Eles precisavam
se lavar, como nós vimos lá em Levíticos, capítulo 15. Se lavar, se purificar e sair do acampamento. Vocês estão entendendo? E voltar só depois do pôr do sol. Aquele dia eles estavam impuros. Então, costumavam sair e depois se banhavam em água, se lavavam e voltavam, estavam de cabeça erguida. Puros de novo. Porque ao pôr do sol era outro dia, não é como nós, meia-noite. Depois do pôr do sol, para eles, era já outro dia. Então poderiam voltar. Estavam puros, se lavaram, purificaram. Uma impureza corporal. Deus estava irado, estava condenando eles, estava colocando um mandamento, dizendo, não se masturbarás, não derramarás sêmen. Porque se você fizer isso, você vai ser morto. E se você fizer isso, você vai ser condenado. Nunca Deus falou isso. Nunca falou isso. Você está entendendo? Não adulterarás. Sim, o adultério era pena de morte. Agora, a masturbação não era. Mas como nós vemos hoje, quando é um pecado grave? Porque tem pessoas, isso já aconteceu conosco, comigo e com muita gente, acontece quando a gente era das trevas, do paganismo, e era um pecado gravíssimo. Estávamos contaminados com todo tipo de impureza. Éramos viciados nisso. Você está entendendo? Mas depois que você é batizado no Espírito, que você nasce de novo, que você abraça a fé em Jesus Cristo e é uma nova criatura, as coisas mudam. Você é liberto dessa escravidão, porque se torna uma escravidão. No mundo pagão é uma escravidão, mas não é só isso. Tem muito mais coisas terríveis por trás disso. Porém, nós cristãos, nós continuamos com esse desejo, não acabou. Esse desejo da sexualidade continua, como a gente tem fome, sede. Sempre vamos ter sede e fome. Assim na sexualidade também, esse desejo que Deus pôs no homem e na mulher, sempre vai estar acompanhando você. Acontece que você não pode ser viciado. Tem muitas coisas que você não pode fazer. Está fazendo. Tem que evitar. Então nós vamos orientar para que você se liberte totalmente de um vício, se você está cometendo isso todos os dias, se você está se alimentando da iniquidade, através das multimídias, ou de algum outro meio. Então, você precisa se purificar, se libertar. Mas isso pode acontecer com você, sim, hoje, amanhã, semana que vem, daqui a 2, 3 meses, ou daqui a 8, 6 meses, 1 ano. E você pecou gravemente contra Deus, se acontecer de você cair. Porque o desejo, ele vem e você neutraliza, você consegue dominar pelo poder do Espírito Santo e com o seu esforço. Mas volta de novo. E de tempos em tempos, ou de semana em semana, está sempre voltando. Ou às vezes todo dia, não muito forte. Então você tem que se autodominar pelo Espírito. Com a ajuda do Espírito de Deus você consegue. Mas sem o Espírito de Deus vai ser impossível. Isso vai se tornar um vício e as pessoas vão acabar cometendo outras imoralidades muito mais graves, que é a prostituição, o adultério e etc. Meus irmãos e irmãs, então aqui, continuando, Deuteronômio 23, começando no versículo 9. Se alguém dentre vós não estiver puro em consequência de acidente noturno, isto é, da masturbação, sairá do acampamento, não voltará. Pela tarde se lavará em água e poderá se reintegrar ao acampamento após do pôr do sol. Então, estava puro, estava perdoado, estava tranquilo. Por que você se atormenta? Por que você se deixa iludir e enganar por gente que não conhece a Deus e a palavra de Deus? Tem muita gente enganando, muita gente colocando uma canga, um jugo pesado em cima de tantos jovens, em cima de tantas pessoas, às vezes que estão separados, divorciados, que estão namorando, estão em noivado, ou que ainda não tem um namorado, uma namorada, mas sente esse desejo. Estão condenando,
estão lançando essas pessoas num buraco profundo, estão engaiolando, acorrentando, debaixo do jugo de Satanás. Estamos aqui para libertar você dessa gente que prega a mentira, prega a hipocrisia. Sim, em nome da Bíblia, em nome de Deus. Esclarecer sobre esse assunto. Não, isso é grave, é um pecado grave. Quem que disse que isso é um pecado grave? Tem vezes que nem pecado não é, dependendo da situação. Nem pecado é. Mas por que é um pecado grave? E às vezes é mesmo, e por que não é? A maioria das vezes não é. Então, para você que não peca gravemente, e para você que peca gravemente também, é palavra de libertação, palavra de Deus, que você está ouvindo aqui. Deus não estava condenando eles por causa do derramamento seminal, que é a masturbação. Pessoas solteiras, casadas, longe de suas esposas, eles não podiam se relacionar com as mulheres dos inimigos que eles iam executar. Quantas moças bonitas tinham lá? E eles não podiam fazer isso. Então, tinha um escape, e esse era o escape. Porque cheio de desejo, como é que eles iam aguentar? Entre as mulheres pagãs, moças lindas, formosas. Eles eram soldados, homens. E agora, como fica? Eles não podiam se contaminar com as nações pagãs. Muitos tinham mulher, seria traição, adultério. Eles não podiam fazer isso. Tinha esse escape. Você está entendendo? Você que é divorciada, você que é separada, está desesperado, querendo arrumar um homem. Calma. Calma, não tenha pressa. Busque a Deus acima de tudo. O Espírito Santo está aí para ajudar você. Estamos esclarecendo, estamos mostrando pela palavra de Deus aqui o que Deus pensa, como Deus olha para você. Hoje, como olhava eles e como olha hoje. Olha com um rosto fechado, com o dedo de condenação, dizendo que você vai para o inferno, que você está perdida, e que você nem deveria estar no grupo de oração, na igreja, na comunidade, nem deveria pregar a palavra de Deus. Negativo. Deus, Jesus Cristo, te abraça e olha com você com misericórdia e amor. Ele não está com raiva e com ódio de você, de jeito nenhum. Ele não está botando você para baixo. É o diabo, é o demônio, são falsos profetas, gente hipócrita que está empurrando você. Gente que não guarda os mandamentos de Deus, mas gosta e quer oprimir os outros. Mas é mentiroso, é mentiroso. Estão pregando mentira, em nome de Deus. Eles mesmos não cumprem esse mandamento. Não adulterarás, não se prostituirás. Sim, eles fazem isso e passam ensinamentos para você. São impuros, são falsos, são soberbos, são mentirosos. Estão oprimindo os filhos de Deus, as filhas de Deus que não têm o conhecimento. É desse assunto. Esse é o assunto. Você está entendendo? Temos muito mais assuntos a respeito disso, é claro, mas esse é o assunto. Tirar esse peso, é isso que o Senhor quer. Deus quer tirar esse peso de cima da sua consciência e olhar para você com carinho e amor. Você está entendendo? Deus entende, Ele sabe, conhece a sua situação. Preste atenção. Vamos ler mais um pouco o versículo 12 até o 14, para que você entenda que aqui se tratava de acampamento de guerra. Nós vamos fazer isso no outro vídeo, essa continuação aqui, tá bom?